Fala galera, aqui é o professor Matheus, estamos começando mais uma videoaula para o canal Tutorando. E na aula de hoje, meus amigos, vamos dar aquele tapa visual no nosso site. Vamos começar a implementar o CSS, pois é o CSS que é o responsável pela aparência do nosso site, pela cara que ele vai ter. E assim finalmente vamos ver o nosso site tomando vida. Então vamos à tela. Bom, agora o nosso próximo passo é estilizar as divs e começar a dar o visual do nosso site, né? Ainda lembrando que nosso ainda está totalmente cru, não tem nenhuma estilização, não foi adicionada nada em relação a CSS a ele. Então vamos lá. Primeiramente, nós devemos criar um arquivo CSS para ser importado, né? Nós temos aqui, colocando um novo arquivo aqui, nós vamos colocar salvar como, e dentro da pasta CSS, como eu tinha dito, da divisão das pastas, né? Dentro dela eu vou adicionar um arquivo chamado layout.css. Eu vou procurar o tipo de estilização CSS aqui e clicar em salvar. O próprio Notepad identifica esse arquivo como layout CSS e já vai utilizar os recursos deles para arquivos de CSS. Porém, agora o que temos que fazer é chamar esse arquivo dentro do nosso index, né? Para que ele identifique que aquele arquivo, que esse layout está relacionado a essa página. Bom, e para isso eu vou utilizar uma tag chamada link rel style sheet do tipo texto CSS, tá dando uma referência ao nosso arquivo layout.css. Se o caminho ou o nome do arquivo estiver errado, você não vai conseguir. Então sempre verifique se o caminho e o nome estão corretos. Você vai colocar o nome da pasta onde ele vai ser acessado, no nosso caso aquela que definimos que seria CSS, a pasta chamada, e o nosso arquivo layout.css. No nosso layout CSS nós não temos nada definido ainda, então vamos agora começar a estilizar cada tag, cada propriedade, definir o que vai ser em cada div. Bom, nosso primeiro passo vai ser definir a estilização da body, né, da nossa tag body, e a gente vai definir alguns padrões para ela. Primeiro eu vou definir que o background ele vai ter esse estilo aqui que posteriormente a gente vai mudar ele. Eu vou definir que todos os mage e todos os page ele, por padrão vão ser zerados, que alguns navegadores já definem alguns valores padrões e isso é meio chato que às vezes atrapalha a gente. O font family eu defini que vai ser essa fonte e o tamanho de todas as caracteres, todas as nossas escritas, né? Todas as nossas fontes serão 13 pixels. E que a cor de cada fonte será, por padrão, preta, 000. Bom, e no nosso seletor de link, que é o nosso tag A, eu vou definir também com o padrão que ele terá um text decorator, que é uma propriedade da função do link, que ele não vai ter nenhuma estilização padrão. Se a gente abrir nosso navegador aqui, você vê que todos os links eles já têm uma estilização padrão definida por os navegadores, já define isso. Só que a gente não quer isso, a gente quer colocar a nossa própria. Então, por padrão, eu vou definir que todos os nossos links ele não vai ter um text decorator, ou seja, none, e que a cor dele vai ser 000. Vamos também definir como padrão que nossas listas não ordenadas, ela não terá uma estilização essa estilização aqui. Nós iremos escolher o tipo de estilização que vamos colocar. Primeiro vou colocar um list style none, ou seja, que eu não quero que tenha definido por padrão alguma estilização e que os mage e os page estarão zerados. Vou salvar tanto o meu arquivo layout como o meu arquivo index, que nós fizemos a importação do CS aqui, e vamos abrir o navegador. Agora vamos atualizar o navegador e já temos uma diferença, né? Eu defini a body, né, que eu defini um valor padrão para o background da body, né? Ou seja, toda a minha página terá uma estilização de background definida com essa cor. Definimos por padrão também a cor dos títulos, a cor dos links, que não terá a estilização, como definimos, e os textos também, né? Os caracteres e as fontes. Agora nós vamos começar a brincar com as nossas divs, as principais divs, que é a topo, a main e a footer. Nós vamos começar a colocar essa estilização para cada uma delas. Vamos aprender como eu fiz isso. Primeiro só explicando que eu utilizei imagens como background
para apenas que vocês entendessem como funciona a estilização com imagens também. É super fácil. Então vamos primeiro trabalhar o topo da nossa página, né? Como está aqui, vamos puxar essa estilização para ele. Bom, na nossa div topo, para chamar eu ponho um ponto e o nome da nossa classe que definimos aqui no HTML, class topo. Então aqui eu vou chamar ponto class, né, definindo uma class e topo. A estilização que eu defini para ele, como nós podemos ver, foi um de tamanho 100%, porque ele vai pegar de acordo com o tamanho do meu monitor, né? Então eu defini 100% para ele. O height, ou seja, a minha altura, ele será de 90 pixels. Essa eu estou definindo por padrão que ela vai ter 90 pixels. Um float left para que ele sempre fique alinhado à esquerda. E um background, inicialmente, a gente vai colocando aqui só para visualização. E eu colocar um border boot, ou seja, uma pequena estilização na borda da minha div, que do tamanho de um pixel, tipo solid, existe outros tipos, você pode pesquisar também, e com essa cor. Vamos salvar só para a gente ver como é que está ficando. Vamos atualizar o navegador. E nós vemos aqui que está quebrado ainda, porque não definimos algumas coisas ainda em relação à nossa centralização. Então, nós podemos ver aqui, mas que está aqui, ó, definido o tamanho, ele vai ter uma largura, ou seja, o comprimento dessa div ela vai se pegar 100%, ela vai pegar todo o tamanho da minha tela e a altura de 90% com o que definimos. Agora, para a gente adicionar essa imagem que temos aqui nessa div aqui, para a gente ter igual, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa função, né? Ou seja, eu vou utilizar a mesma cor para o meu background, porém eu vou chamar uma imagem que ela vai ter um efeitozinho e vai chegar a ficar daquela forma. Eu tenho que chamar um URL, eu vou puxar o local do meu arquivo, onde está meus arquivos imagens, só corrigindo aqui que é imagem, né? O nome da nossa página, da nossa pasta. Ou seja, eu vou acessar o arquivo principal, né? Você tem que saber se o caminho dele está correto. Eu vou acessar a pasta imagem e o nome do meu arquivo .jpeg. O repeat x, eu quero que ele sempre vá repetir na horizontal, no eixo x, né? Agora, para isso eu preciso que nosso arquivo de imagem esteja dentro da nossa pasta imagem. Dentro da minha pasta aqui, ó, eu já adicionei essa imagem na minha pasta. E agora vamos atualizar, vamos salvar primeiro aqui o nosso arquivo CSS, né? E vamos atualizar para ver se ele vai puxar a imagem que colocamos. Olha, você pode perceber aqui no detalhe que a imagem está aqui dentro. É essa imagem que eu tenho aqui, ó. Essa imagem com esse efeito. Então, finalizamos a parte do topo, né? Do background do topo. Agora nós precisamos alinhar a nossa div topo ao centro, né? E é aquilo que eu te expliquei é o que vamos fazer com a classe container, que criamos uma classe especialmente para centralizar todos os nossos conteúdos. Eu vou colocar a classe container antes da topo para ser somente uma questão de escalonamento de ordem da coisa, né? Então, como ela vai ser utilizada para todo, eu vou colocar antes do topo. Ela não vai interferir nada se você colocar em ordem diferente. Porém, para ele eu defini o quê? Que ele vai ter um margin page 0 alto, ou seja, ele vai estar centralizado não vai ter nenhuma altura por padrão, porém, nas laterais ele vai estar automático, ou seja, ele vai ficar centralizado automaticamente ao centro da minha tela. Eu vou definir um height padrão de 900 pixels para que eu tenha um tamanho padrão. Tá vendo? Eu tenho esse tamanho aqui centralizado e ele está definido de 900 pixels. E o meu height é automático, porque ele vai pegar a sua altura de acordo com o conteúdo que estiver dentro dessa div. No nosso caso, nós temos o que? Uma classe de logo e a do menu, ou seja, vai pegar o tamanho que eu defini para elas. Então vou salvar e agora vamos ver como fica no navegador. Vou atualizar e ó, podemos observar que tudo que estava dentro da classe container centralizou automaticamente na minha tela, né? Até tanta div aqui, até as outras que a gente nem trabalhou ainda. Mas por quê? Porque nós já definimos a classe container dentro das outras div, ou seja, todo o conteúdo dela ficou centralizado e todos alinhados ao mesmo lugar. Se a gente observar em detalhe essa div, nós podemos perceber que em relação ao nosso projeto atual,
Existe uma pequena diferença, porque é uma imagem que está dentro dessa div aqui, né? Na verdade, nós definimos ela dentro da nossa tag body. Por quê? Então, vamos lá no nosso layout, ou seja, eu coloquei agora uma imagem e eu encaminhei ela para ser o background da minha body. Ou seja, vai tomar todo o meu conteúdo, todo minha página. Então eu só fiz isso que chamei aquela função, né, para a imagem, o URL, o caminho da minha imagem, o nome e a extensão da imagem. Vamos salvar. Essa imagem já está aqui na minha pasta. Essa imagem já está na minha pasta aqui, né? Ok, esse BG101 aqui, ó, é essa imagem que eu defini. Vamos atualizar agora para ver como fica. Olha, podemos observar a diferença é que agora está bem mais bonitinho, né? E está de acordo com o nosso projeto principal. Nós precisamos agora dar uma pequena estilização na nossa tag main, né? Que é a tag que vai vir um conteúdo. Vamos definir apenas alguns valores para ela, porque são os outros divs que estão dentro dela que vão definir a estilização para ela. Eu vou definir aqui dentro da main, vou criar uma propriedade, um seletor chamado main aqui, da minha classe main, né? Eu defini aqui o nome e vou definir alguns padrões para ela, os valores. Um edit de 100% pela mesma ideia do topo, um rate de automato também para ele definir de acordo com o conteúdo. Agora um float left para que ele sempre fique abaixo do meu topo, né? E um measure 15 de altura. Quando eu defino apenas dois valores para ele, eu estou definindo que a minha altura em cima e embaixo será de 15 pixels e nas minhas laterais será de 0, ou seja, tanto aqui como aqui será de 15 pixels, né? Porém, lembrando que outras divs podem mudar um pouco esse valor também, mas a minha main por padrão terá 15 na altura e 15 embaixo e 15 em cima. Vamos salvar. Ela pouco vai mudar aqui, mas vemos que já deu um topo. Beleza, estilizamos a main agora. Vamos trabalhar agora na nossa footer, né? E no nosso div de copy. Bom, na nossa div footer e na nossa div copy, eu também utilizei imagens como background. E para chamar elas, né, coloquei aqui um background, chamando novamente o local do meu arquivo. Tem que verificar sempre que vai estar na pasta correta. E o meu arquivo vai estar aqui. Aí, esse repeat x, diferente que nós não utilizamos repeat. Por que não utilizamos repeat no nosso background da body? Porque eu quero que aquela imagem ela vai repetir por padrão em todos os locais, ou seja, eu tenho um tamanho para ela, vai ser mais ou menos esse aqui, ó, e automaticamente ela vai preencher esse lugar. Por que definimos que aquela imagem do topo ela ia ficar somente no eixo X? Porque eu quero que ela repita somente nessa direção. Como aqui eu não queria que ela repetisse em uma direção somente, eu deixei por padrão que ela vai preencher em todo local. Agora, na nossa div de footer, eu quero que essa imagem, o nome da minha imagem, ponto, extensão, eu quero vai repetir no eixo X também, e por isso colocamos aqui, ó, no repeat X. Bom, então por isso na nossa footer eu vou pedir que ele repita sempre nesse eixo X também. A imagem já está aqui, ó, vocês podem ver que é apenas um filetezinho de imagem, né, que ela vai repetir. Por que eu não ponho uma imagem inteira? Para o meu arquivo não ficar pesado e na hora que o navegador for abrir o site, ele não demora a carregar. Então, por isso, sempre definimos assim, ó, imagens pequenas e definimos no CSS como ela vai se repetir. Aqui também, ó, você pode ver que são imagens pequenas, né? E que é o filetezinho que ele vai se repetir e vai ficar com esse efeito assim, ó, como se fosse uma imagem grande, né? Então, vamos aqui no nosso... Aqui, ó, definir background tipo X, aqui não precisa, vou até tirar. Que ele repita sempre no eixo X, que ele tenha um tamanho de 100%, o meu rate, ou seja, a minha altura vai ser 251 pixels, que ele sempre fique float, sempre vai ficar abaixo do arquivo anterior. E na minha div copy, nossa div copy lá do fundo, aquela luzinha lá do fundo, eu apenas estilizei que ele vai ter um tamanho de 100%, ele vai ser um float left, e que minha imagem eu posso até pegar, repetir a do topo, né? Que é a mesma imagem que eu estou utilizando. Então a gente pode até copiar e colar ela aqui. Agora vamos salvar nosso arquivo, né? E abrir o navegador para ver como ficou. Olha, podemos observar aqui que já está estilizado, já puxou o background das imagens. Agora na próxima aula nós vamos começar a estilizar
alguns detalhes de nossas divs, né? Então é isso, galera. Não se esqueçam de deixar suas dúvidas nos comentários do vídeo e no post lá no site, onde você também poderá fazer o download do projeto e visualizar o modelo do nosso projeto final. Curta o vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a trazer mais fiéis à nossa palavra. Siga o Facebook e o Twitter da Zone Info e acompanhe todas as novidades que postamos no nosso canal. Eu fico por aqui e até a próxima.